A música, gente, ela pode servir como a cola. Eu acho que a música é isso, a música é a cola que gruda você à realidade. A música é a cola que vai grudar você à vida que você quer viver. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre música. Uhum. Gente, eu estive pensando sobre música nos últimos tempos. E eu acho que a música, assim, ela é uma força da natureza, quase. Eu acho que a música, ela é uma ferramenta que pode ser usada tanto para destruir a sua vida quanto para restituir a sua vida. Porque para mim, a música, ela tem o poder de invocar emoções. Quem sabe até invocar coisa, mas eu acho que estados de espírito. É isso, estados de espírito. A música, pra mim, ela tem o poder de invocar estados de espírito. A música sempre foi pra mim o trampolim que me botava pra cima quando eu tava muito mal. Até hoje, tipo assim, tempos atrás eu tava sem ânimo nenhum, sem vontade nenhuma. O que me coloca pra cima mesmo é música. Eu acho que se eu tô mal, eu vou escutar música. É a forma que eu lido com os problemas, sabe? Porque as músicas, música no geral, ela me. Música assim, né? De alta frequência. Me coloca num estado de espírito, tipo assim, muito alto, entende? E eu acho que cada música, ela é pensada muito bem, sabe? Eu falo música hoje em dia que você escuta, tipo, música. Música no geral. Acho que todos os tipos de músicas que são feitas, elas têm estruturas muito bem pensadas. E, pra mim, músicas carregam mensagens subliminares, porque músicas são ondas sonoras. E ondas sonoras transportam informação. Informação. Tanto para o seu cérebro quanto para o seu corpo. O sobrenatural do som, vamos falar de som. Eu acho que o sobrenatural do som começa por ele transpassar matéria. Tá ligado? A luz não transpassa matéria. Tipo assim, você tá num quarto escuro, você não vai ver luz. Tipo, assim, a luz não vai passar pela parede. Agora o som passa. E eu acho que aí começa o lado espiritual da música e do som. Porque é som, ele se expande além do que é físico. Então, o som em si, ele tem o poder de passar pela sua célula. Vamos falar assim, o som passa por você, pela sua célula e pelo seu cérebro e deixa marcas em você. Por exemplo, o som de polícia, o som de ambulância. Você, no seu cérebro, já tem isso como algo relacionado a memórias ruins, a acontecimentos ruins. Porque se você ouve esse som, seu cérebro automaticamente já vai pro opa, tem alguém ferido, opa, tem alguém machucado, tem alguma coisa acontecendo, tem algum problema rolando. Som de buzina, seu cérebro já tipo assim, alerta. Som de casamento, uma marcha de casamento, um som de velório. Seu cérebro já associa tudo isso. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que o som, ele tem a capacidade de grudar em alguns pontos específicos do seu cérebro. Basicamente, você pode ter uma memória ou não é olfativa, olfativa é de cheiro. Memória auditiva. Memória auditiva. É aí que a gente quer chegar. Você pode eventualmente associar uma música a alguém, ou uma artista, ou um estilo, ou um som a alguém. E aí, se você associou toda uma gama de músicas a uma pessoa, eventualmente essa pessoa não está mais na sua vida, você se apega à trilha sonora daquela pessoa na sua vida. E aí isso te estagna. Uhum. Porque você tá tentando superar, por exemplo, mas você só escuta música que te lembra a pessoa. Você só vê coisa que te lembra a pessoa. Você só. Entendeu? Você tá tentando esquecer, mas tudo ao seu redor tá propício para aquilo. Isso é um exemplo de como que a música pode ser poderosa para sua vida. Destrutiva e construtiva também. Eu acho que se você começa a ouvir mais músicas de empoderamento, eventualmente você vai se tornar uma pessoa mais empoderada. Com certeza. Para mim, não tem nada que muda mais a minha autoestima, a minha energia, a minha frequência do que música, gente. Não tem como! Se eu tô me sentindo fraco, se eu tô me sentindo feio, se eu tô me sentindo cansado, música. Música, 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 música. Porque eu já
sabe, já muda tudo. Eu já fico, não, vambora, vamos agora. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando pra você? A banda sonora, ela tem poder sobre a sua áurea. Entendeu? Ela tem poder sobre a sua presença magnética no espaço. Isso é física. Ondas sonoras afetam o espaço. Elas transpassam por você. Se você acha que isso não tem algum efeito além do físico, você tá muito louco. Mas eu acho que tem um efeito espiritual mesmo na gente, música. E aí mora um grande problema que ninguém fala sobre, que é você criar uma memória afetiva com uma música bosta, assim, uma música bosta pro seu subconsciente. Por quê? Lembra que eu falei que cada onda sonora tem uma mensagem? Músicas são mais trabalhadas ainda, são mais refinadas ainda do que ondas sonoras. Porque as músicas, elas têm mensagem, gente. Qualquer música do mundo, ela foi escrita por alguém com algum propósito. Ela foi criada por alguém com algum propósito, com alguma mensagem. Mensagem. Tudo no audiovisual e tudo na música também, né? Que a música faz parte do audiovisual, trilhas sonoras e tal. Tem mensagem, tem algo ali que aquela pessoa quer passar pra você ou pro seu corpo. E é aí que mora o perigo, porque se você acorda todo dia de manhã e a primeira música que você ouve é uma música que te joga lá embaixo, que incita pro seu corpo tristeza ou depressão, ou que no seu subconsciente é uma música que a letra dela, mais a batida dela, mais o som dela te coloca como fraca, por exemplo, fraco. A música te coloca como uma pessoa que nada dá certo, tudo tá horrível, tudo tá péssimo, tudo é triste. Ou uma música que te incita à violência, que te incita ao ódio, que te incita à raiva, que te incita ao estado de espírito de batalha, por exemplo. O rap e o trap tem muito disso. Estados de espíritos que te colocam em estado de guerra. Você tá sempre batalhando pra viver. Ou o pop, por exemplo. Pop triste, tipo folk. Pode te colocar lá embaixo, sabe? Músicas que incitam a tristeza, assim. Eu tô falando, tipo, pô, nossa, aqui eu vou me matar agora, entendeu? E, e aí tem um ponto que eu preciso falar, que é, não acho que exista músicas boas ou ruins, assim, nesse sentido de emocional, sabe? Eu acho que toda música ela é válida a partir do ponto que ela faz sentido pra você. Porém, o que eu quero falar aqui pra vocês é, se você acorda, a primeira coisa que você ouve no seu dia é um ultraviolence, assim, tipo, você não tá nem dando você não tá dando nem chance pro seu dia. Sabe quando você não dá chance pro seu dia? Você já e tal. E eu não acho que músicas tristes ou músicas que te incitam a esses estados de espírito mais de luta sejam ruins, muito pelo contrário. Eu acho que toda música, como eu falei, invoca um estado de espírito e passa uma mensagem pra você e você pode usar isso a seu favor. Então você pode ouvir uma música triste quando você estiver triste, porque pra mim faz muito sentido. Eu passar pela tristeza ouvindo uma música triste. Eu passar pela raiva ouvindo uma música de pô, vou fazer isso, entendeu? Aquela. Tá. Ou passar pela felicidade ouvindo uma música feliz. Mas eu criei o hábito de preferir ouvir músicas que me elevam. Porque a música, como eu falei, ela é a cola que me gruda da realidade. Pra mim, é como se fosse a trilha sonora. Músicas são trilhas sonoras. E aí você tem o poder de escolher a sua trilha sonora. E você vai escolher a mesma trilha sonora triste todo santo dia. A mesma trilha sonora de batalha, de guerra, e de, tipo assim, não tô vivendo, tô sobrevivendo. E aí todo dia você escolhe esse tipo de música como sua trilha sonora, eventualmente a sua vida se torna sobre isso. Aí a gente vai pro próximo tópico, que é as músicas, elas moldam a sua percepção de realidade. Vamos supor que a gente tá aqui vivendo, e aí você é o diretor do seu filme, você é quem assiste o seu filme, você é quem atua no seu próprio filme. Você é tudo em um só. E aí, eventualmente, você também é a pessoa que escolhe a sua trilha sonora. Porque pra mim, como eu disse, música é a trilha sonora da sua vida. E aí você tem o poder de definir o clima das coisas. Sabe aqueles vídeos no TikTok, tipo assim, ouvindo uma música super pop, entrando num lugar, tipo, que dá medo. Não sei se vocês já viram esse tipo de vídeo, porque eu já vi. Ou, tipo, ouvindo uma música super alegre andando na rua, porque não é uma trilha sonora de assalto. Exatamente. Você não vai se sentir medo de ser assaltada se você estiver ouvindo, sei lá, Katy Perry. Entende? E
você é quem escolhe qual vai ser a trilha sonora. Eu acho que trilha sonora, gente, pra mim, é muito mais importante do que o visual, muitas vezes. Importante no sentido de as trilhas sonoras, elas definem um clima da coisa. Você pode assistir. Olha, sim, tá vendo? Oh. Tu tem que juro que tu tem que falar menos mineiros. Tem que Você pode estar vendo um filme de terror, mas se a trilha sonora do filme de terror for uma trilha sonora de um filme alegre, não vai fazer sentido nenhum pro seu cérebro. Seu cérebro não vai entrar totalmente no clima terror, porque não tá na trilha sonora do terror. Entendeu? E aí, como que você usa na sua vida prática? Você escolhe o clima que você quer. E aí, como eu disse, eu gosto de usar climas tristes para climas tristes. Então, tô triste, aconteceu alguma coisa, eu ouço uma música bem triste, eu ouço assim, folclore. Acordei no meu dia. E aí, sabe quando você tá no carro, indo pra algum lugar? Você pode escolher. Entendeu? O seu dia ainda tá cru. Não teve uma trilha sonora ainda. Você pode escolher o caminho do seu dia. E eu acho que música define muito mais o caminho do seu dia do que qualquer outra coisa. As músicas, elas vão te moldando ao longo do tempo também. Quando você fica muito tempo ouvindo música triste, você eventualmente pode se tornar uma pessoa triste. Porque o seu cérebro já associou aquela onda sonora, aquela baixa vibração à sua vida. E aí, de repente, a sua vida se torna triste. E a trilha sonora acompanha a vida. Porque lembra, você ainda é quem dirige, quem atua e quem escreve. Não. Questões aí, né? Mas você é quem dirige, quem atua e quem escolhe a trilha sonora da sua vida. Você é quem escolhe tudo do seu filme. Você é quem assiste também. E aí, enfim, e aí você tá escolhendo todo dia. Se coloca lá pra baixo. Ouvir umas músicas que a letra, sabe? Muito mais importante do que a batida das músicas, eu acho que é a letra das músicas. Tem que prestar atenção sim, gente. E aí já teve vezes que eu ouvia músicas e, tipo, eu ouvia desde sempre. Aí depois que eu parei pra ter essa percepção mais analítica e mais crítica de músicas, eu falei, peraí, o que essa letra aqui tá tentando me dizer? Peraí, o que isso aqui tá colocando lá no meu cérebro? Tá ligado? E, e às vezes eram coisas péssimas. Coisas de crenças que te limitam. Tem isso também, as músicas elas podem te colocar crenças limitantes ou crenças expansivas. Crenças limitantes de que é tudo difícil, é tudo muito batalhador, tudo te exige um sacrifício. E aí muitas vezes isso vem fantasiado de letras muito bonitas, de palavras muito bonitas, ou de palavras muito, em primeira vista, desconexas, mas em segunda vista, profundas. E então, tenta sempre. Entendeu? Tipo assim, peraí, o que isso aqui tá querendo me dizer? Tem uma coisa aqui que é importante frisar, hein? Eu não tô falando mal de música, não. Eu amo funk. Adoro funk. Adoro músicas de baixo escalão, assim, bem baixo mesmo. Mas eu tenho total noção que essas músicas, elas invocam estados de espíritos relacionados a dinheiro, a sexo, a baixaria, entendeu? Eu sei disso, a música fala sobre isso, a música é isso. Mas eu gosto de ouvir quando eu tô num rolê, quando vou pra sair, assim. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando de estado de espírito? Eu não tô falando de espíritos, gente. Eu tô falando de estado de espírito. Eu tô falando que o seu espírito entra na onda da música. Que eu também não sou o tipo de pessoa que ouve funk todos os dias. De manhã. Tudo bem se você for. Mas só o que eu tô querendo passar pra você é: entenda que cada música tem um significado próprio. E quanto mais você ouve, mais você atrai. Mais você internaliza aquilo. Mais você coloca isso lá no dentro do seu cérebro, entendeu? E aí depois pra tirar fica difícil. Se você passou 50, tipo, 10 anos da sua vida ouvindo música que te colocam pra baixo, que te colocam pra guerra, que te colocam pra escassez do dinheiro, mental, física, você não vai tirar isso do dia pra noite. Por isso que eu tô falando pra vocês. Cuidado com o que você escuta e cuidado com o que você internaliza, tá? Mas pode ouvir funk, sim, né? Não era sobre isso o episódio. Um beijo no seu coração e cuidado com o que você escuta. Eu não sei se ficou claro a mensagem. Eu espero que tenha ficado.
Eu preciso voltar a escrever os episódios, na verdade, né? Enfim. Eu fiz o meu trabalho. A minha parte eu fiz, eu vou editar depois.